paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Discipular Mais Talk. Já vai deixando um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E bora para mais uma aula, lição de número 9, oração, benção de falar com Deus. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Na nossa conversa de hoje, vamos mergulhar num tema que é, o mais básico e, ao mesmo tempo, talvez o mais desafiador da vida cristã: a oração. É verdade. É, a primeira coisa que se aprende, mas talvez a última que a gente realmente entende. Sim. Existe uma pressão, sabe, especialmente para quem está começando, de que é preciso saber falar bonito, usar as palavras certas. Ter uma técnica. Exato, uma técnica. Exatamente essa a questão. A oração deveria ser a coisa mais natural do mundo, né? Uma conversa. Simples. Isso, uma conversa. Mas muitas vezes ela vem cercada de mitos e de um peso que é, desnecessário. Por isso, a nossa missão hoje é usar uma lição expositiva muito clara para desconstruir um pouco isso. Queremos entender o que é de fato a oração na sua essência. Certo. Porque ela é tão vital e como a gente pode se aproximar de Deus através dela, mas de um jeito mais leve, mais sincero. Um retorno aos fundamentos, então. Tirar o peso da performance e redescobrir o prazer do relacionamento. Perfeito. Ok, vamos desvendar isso. O que esta lição nos ensina sobre o que realmente significa orar? O ponto de partida que este material nos oferece já é libertador. Ele diz que a oração não é uma demonstração de força espiritual. O que já é um alívio. Total. Mas sim uma expressão de dependência de Deus. O que isso muda na prática? Olha, muda tudo. Tudo mesmo. Porque tira o foco da nossa capacidade e coloca na nossa necessidade. Faz sentido. Orar sobre essa ótica não é mais uma tentativa de impressionar a Deus com a nossa eloquência, sabe? É simplesmente o ato de dizer: eu preciso de ti, não consigo sozinho. É um reconhecimento da nossa limitação. Exato. E é nesse espaço que a comunicação com Deus floresce de verdade. E essa comunicação, segundo a análise aqui, não deveria ser um evento isolado. Um ponto que se destaca é a ideia de orar em todo o tempo. Sim, de Efésios. Isso, de Efésios 6,18. Confesso que essa frase sempre me soou um pouco esmagadora, parece uma meta impossível. Como se vive isso no dia a dia? É uma ótima pergunta, porque a interpretação literal assusta mesmo. Mas o que o material nos ajuda a entender é que não se trata de uma fala ininterrupta. Bom. É mais um estado de espírito. Pensa nisso como uma linha de comunicação que está sempre aberta. Uma conexão. Isso. Você está no trabalho, no trânsito, cuidando das tarefas, mas a sua mente e o seu coração permanecem conectados a Deus. É um diálogo silencioso, contínuo, uma consciência constante da presença dele. Então, é menos sobre falar o tempo todo e mais sobre estar sintonizado o tempo todo. Uma postura interna. Exatamente. É essa postura que sustenta o que a gente chama de vida espiritual saudável. Sem essa conexão constante, o relacionamento esfria. Como qualquer amizade sem diálogo. Pois é. E para quem se sente inseguro, pensando, será que a minha oração simples tem algum valor? O material traz um encorajamento poderoso. Sim, eu vi isso aqui. A afirmação de que a oração de um justo é poderosa e eficaz. De Tiago 5,16. Poderosa. E a promessa de Jesus em Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Isso é incrível, mas, ao mesmo tempo, me gera uma certa tensão. Como assim? A ideia de uma oração poderosa não corre o risco de nos levar de volta para uma mentalidade de performance, de tentar achar a fórmula para que ela funcione? Você tocou no ponto nevrálgico da questão. E a beleza da explicação nesta lição é que ela desfaz esse nó. O poder não está nas palavras, no tom de voz ou numa técnica. Certo. O poder reside na fé de quem ora e principalmente em Deus, que ouve e responde a essa fé. A eficácia não vem do nosso esforço, mas da sinceridade de um coração que se aproxima crendo. Então, Deus não é movido pela nossa performance? Não mesmo. Ele é movido pela nossa confiança nele. Ufa, isso é um alívio imenso, sabe? E se conecta com outra frase que a lição destaca.
É orando que se aprende a orar. Sim, Ou seja, não existe um curso preparatório obrigatório. é uma permissão para começar de onde se está, com as palavras que se tem. A prática da oração, mesmo que desajeitada no início, é a maior demonstração da nossa necessidade de Deus. E o relacionamento se aprofunda aí. É nesse exercício de sinceridade. E a habilidade de orar se desenvolve naturalmente. Não como técnica, mas como intimidade. Entender essa base sobre dependência e sinceridade já muda o jogo. Mas, para mim, o ponto de virada na análise é quando ela mostra como Jesus pegou essas ideias e as usou para confrontar diretamente os maus hábitos religiosos da sua época. Sim, isso é muito forte. E é impressionante como muitos desses hábitos ainda ecoam hoje. Sem dúvida. Jesus não apenas ensinou o que fazer, mas foi muito enfático sobre o que não fazer. Ele estava, limpando o terreno, sabe? Tirando os entulhos que se acumularam em torno da oração. E o primeiro entulho é a ideia da repetição mecânica. A oração do Pai Nosso, por exemplo. Uhum. Eu cresci repetindo essa oração tantas vezes que, por muito tempo, ela perdeu o sentido para mim. Mas a forma como esta lição a descreve, não como uma reza, mas como um modelo. Um mapa, isso. Um mapa para nossa própria conversa com Deus. Isso me deu uma perspectiva completamente nova. Exato. Não é um mantra para ser repetido, é um esqueleto que nos ensina a estrutura de uma conversa saudável com o Pai. Começa com a adoração, Santificado seja o teu nome. depois vem a submissão à vontade dele, seja feita a tua vontade. Aí você apresenta suas necessidades, o pão nosso de cada dia. Lida com o perdão Tanto o que precisamos receber quanto o que precisamos dar. e termina pedindo proteção. É um roteiro completo de relacionamento. E a partir desse modelo, Jesus faz uma advertência direta contra as vãs repetições, como os gentios faziam. Sim, que achavam que seriam ouvidos por muito falarem. Exato. O que é realmente radical aqui é que Jesus está desvinculando o resultado da oração do esforço humano. Num cenário religioso que era, e muitas vezes ainda é, baseado em rituais e performance. Ele chega e diz que não é assim. Ele chega e diz que a conexão com Deus não é algo que se conquista com mais palavras ou mais tempo. Ele está mudando o paradigma de um modelo transacional, eu falo muito e Deus me dá o que eu quero, para um modelo puramente relacional. É como se ele dissesse: parem de tentar me convencer com o volume. A porta já está aberta. Apenas entrem e conversem com sinceridade. Exatamente, isso tira uma pressão enorme. Uma pressão gigantesca. E a outra crítica dele é ainda mais direta e talvez mais desconfortável para nós hoje. A advertência para não orar como os hipócritas. Sim, os fariseus, que oravam em pé em lugares públicos para serem vistos e admirados. Nas sinagogas, nas ruas. Essa passagem de Mateus 6,5 é muito forte. Hoje, talvez as esquinas e sinagogas tenham sido substituídas pelas redes sociais. Boa observação. Mas a tentação de orar para ser visto, de transformar a devoção num espetáculo, é a mesma. É uma linha muito tênue, não acha? Uma linha perigosíssima. O contraste que Jesus estabelece é entre a oração que busca o aplauso dos homens e a que busca a atenção do Pai. E a recompensa diferente. Totalmente. A recompensa, o galardão, de quem faz um espetáculo já foi recebida. Os likes, os elogios. Mas a verdadeira recompensa da oração, que é a comunhão com Deus, acontece no secreto. Certo? A lição até menciona o princípio de não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Embora o contexto direto seja a caridade, a essência é a mesma. A verdadeira espiritualidade não precisa de plateia. A oração, então, não é um palco. É um altar pessoal. Essa imagem é muito forte. Exatamente. A qualidade da oração, segundo Jesus, está na motivação do coração, não na visibilidade das ações ou na quantidade de palavras. Ok. Então já vimos os princípios, o que fazer, o que não fazer, mas como tudo isso se parece na vida real. É aí que a lição nos convida a parar de olhar para as regras e começar a olhar para o maior exemplo de todos. A própria vida de oração de Jesus. Exatamente. E este é o argumento definitivo, né?
Se Jesus, o Filho de Deus, sentia a necessidade constante de orar, isso diz tudo sobre a nossa própria necessidade. É verdade. Ele não ensinou a oração como um conceito teórico, ele a viveu de forma intensa e integrada à sua rotina. Vamos analisar alguns exemplos que o material destaca, então. O primeiro é que Jesus orava pela manhã. Marcos 1,35 diz que ele se levantava de madrugada, ainda escuro, ia para um lugar deserto e ali orava. A disciplina aqui é notável. Antes de qualquer outra coisa, antes das multidões, das curas, dos ensinamentos, a prioridade número 1 na agenda de Jesus era se conectar com o Pai. Era o ponto de partida do dia. Era. Não era sobre cumprir um ritual, mas sobre definir a fonte de onde viria toda a força, a sabedoria, a direção para o dia que estava começando. Ele começava o dia tipo com o tanque cheio. Em contraste, o segundo exemplo mostra que ele também orava à noite. E não era qualquer oração. Não mesmo. Lucas 6,12 relata que ele passou a noite inteira em oração antes de tomar uma das decisões mais importantes de seu ministério, a escolha dos 12 apóstolos. Pensa no peso dessa decisão. Eram os homens que levariam sua mensagem ao mundo. A escolha não foi baseada em currículos ou entrevistas. Foi em oração. Foi o resultado de uma noite inteira de busca pela vontade do Pai. Isso nos dá um modelo muito claro para as nossas grandes decisões. Antes de agir, antes de decidir, a prioridade é buscar a sabedoria que vem do alto. Manhã, noite. E o terceiro ponto é que ele orava em todo o tempo. Isso. A oração não era só para o início e para o fim do dia, ou para momentos de crise. O material cita o exemplo de Mateus 14:23. Ah, sim. Quando, depois de um dia exaustivo ministrando para uma multidão, Jesus sobe a um monte, sozinho, para orar. E esse exemplo é fantástico. Depois de tanto se doar, de ensinar, de curar, a sua forma de recarregar as energias não era o descanso passivo. Era a reconexão ativa. Era a reconexão ativa com o Pai. A oração era tanto a sua preparação para a batalha, quanto o seu refúgio após ela. Era o fio que costurava todos os momentos da vida dele. O que fica claro, então, é que a vida de oração de Jesus não era um compartimento separado da vida dele. Não era uma caixinha. Não. Era o sistema operacional sobre o qual tudo mais rodava. Você resumiu perfeitamente. O que é fascinante no exemplo de Jesus é que a oração transcende a ideia de ser um mero recurso para momentos de necessidade. Ela é a própria essência do relacionamento com o Pai. Certo. Se ele, sendo quem era, demonstrou essa dependência profunda, isso anula qualquer argumento de que nós não precisamos dela. Ele não orava por obrigação, mas por amor, por relacionamento. Olhando para tudo que a gente conversou, a grande mensagem que fica para mim é de alívio. Alívio, boa palavra. Parece que a pressão de performar na oração é uma criação nossa, sabe? Uma bagagem religiosa que a gente carrega e não uma exigência de Deus. A análise nos leva de volta a um lugar de simplicidade. E dependência. Exato. A sinceridade do coração vale mais do que qualquer discurso eloquente. E o modelo de Jesus não é um padrão inatingível para a gente se sentir culpado. Não. Mas um guia amoroso que nos mostra o caminho para um relacionamento mais profundo e verdadeiro. Vimos que o poder da oração vem da fé em um Deus que ouve, e que nossa preocupação deve ser com a pureza da motivação, não com a opinião dos outros ou com a quantidade de palavras. E no final, a lição nos deixa com esse convite. A oração, longe de ser uma doutrina complicada, é um convite aberto a uma conversa. O aprender a orar não acontece num seminário. Não mesmo. Acontece na simplicidade de começar a conversar com Deus, com honestidade, onde quer que a gente esteja. Perfeito. E para quem nos acompanha, fica um pensamento para levar consigo, baseado em tudo isso. Vamos lá. Pensando no exemplo de Jesus, que, mesmo com uma vida imensamente ocupada, criava intencionalmente momentos para a oração. Qual seria um pequeno momento no dia que poderia se transformado num ponto de conexão intencional com Deus? Talvez não seja uma noite inteira, claro. Mas quem sabe os 5 minutos no carro antes de chegar ao trabalho? Ou uma pausa para um café no meio da tarde? Uma pequena semente de intencionalidade. Isso.
Uma semente que pode transformar todo o resto. Uma excelente reflexão para começar. Finalizamos por aqui. Bons estudos e a paz do Senhor. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais uma aula. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e fique atento às notificações. Bons estudos, fique na paz do Senhor. E até o próximo Discipular Mais Talk. Tchau, tchau.